O que eu mais curti das minhas férias foi assistir novamente o filme The Big Short, né? A Grande Aposta. Ao assisti-lo, eu me vi na pele de Steve Carell. No filme ele faz lá o Mark Baum, né? Que é um cara que, na verdade, ele cai meio de gaiato na história, né? Se você volta ali no filme, eles deram uma sorte que alguém veio apresentar para ele o CDS. E ele começa a pesquisar e vê que realmente tem uma bomba no setor de hipotecas, e ele compra o CDS e ele faz o short contra os bancos. Mas eu me vi sendo aquele cara pessimista, amargo, sabe? Porque as coisas que estão acontecendo, elas seguem o passo a passo da crise de 2007 e 2008. Talvez não na sua magnitude completa, porque ali nós tínhamos um problema bem nítido envolvendo as pessoas físicas e a alavancagem proporcionada pelos financiamentos imobiliários, né? Então, para quem quiser, volta lá no filme. E a cena que é épica é a cena que ele está lá no bordel e a menina lá dançando na frente dele fala assim, não, eu tenho 5 casas financiadas, né? Então imagina a loucura que não foi isso aí. Então hoje a gente não tem esse problema. As financeiras, de certa forma, muito mais restritas, mas a gente vai cair num ciclo de maior dificuldade financeira para as pessoas financiarem o seu imóvel ou então fazer a nova hipoteca da casa, né? O americano, ele adora viver alavancado. Ele se alavanca com a hipoteca da casa, gasta todo esse dinheiro e faz uma nova hipoteca na casa, né? De tempos em tempos eles vão lá e renovam a hipoteca. E os ciclos, eles tendem a ganhar mais intensidade depois desses 5 anos aí de juros muito baixos, né? Que a hipoteca bateu quase zero, né? A hipoteca chegou a ser 1% ao ano. Uma beleza para quem conseguiu financiar o seu imóvel. Mas quem precisar de dinheiro agora, e vamos pensar que assim, nessa dinâmica, o americano médio, ele refinanciou a casa dele a 1% e pegou um monte de dinheiro e agora ele já gastou esse dinheiro, né? A gente viu ele gastando esse dinheiro. Então esse cara ele vai precisar refinanciar o imóvel dele e agora as condições são bem mais difíceis, bem mais complicadas. Enfim, todo esse setor imobiliário trazendo, de certa forma, a economia americana para uma situação um pouco mais difícil. A recessão ainda parece iminente. A deterioração da economia americana vem acontecendo paulatinamente em conjunto com as demais economias globais. A gente acha que os Estados Unidos é uma ilha? Não, né? Ela vai dragar tudo para dentro. Tanto é que a gente não consegue ver uma atração tão grande assim da própria Europa. A gente está vendo alguns espasmos de boas notícias, como por exemplo a questão da energia. Até a produção industrial foi positiva, mas vale lembrar o que foi produção industrial no ano passado, né? Com toda a parada por conta da energia mesmo. Mas quando a gente olha sobre a ótica do consumo, a gente vê uma deterioração, a gente vê a inflação ainda sendo um fardo, na Europa em especial, a inflação de alimentos, né, bastante dura. Nos Estados Unidos também alimentos pegou bastante, né, se a gente olha nos últimos meses. Então, as economias ainda estão com passo de espera. O mercado financeiro tentou se antecipar, então a gente vê a Europa indo muito bem nesse começo de ano. Aliás, o índice francês, o CAC 40, bateu máxima histórica ontem, hoje de manhã. Calcado nessas empresas de luxo, né? Você tem lá Louis Vuitton, acho que a Hermès também, então... Que Louis Vuitton divulgou os números desse primeiro trimestre, foram números positivos, a receita está crescendo 17%, uma boa parte preço, né? Mas uma parte eles pontuaram que se deve à reabertura chinesa, dentro daquela linha do Xi Jinping Pivot, né? O Xi Jinping Pivot seria algo menos voltado para a questão da produção industrial, menos voltado para a questão das matérias-primas e mais voltado para o consumo. São a chinesaiada gastando um pouco mais do seu dinheiro lá em bens e serviços, algo que a gente deve capturar, deveria ver, por exemplo, no nosso querido Booking. Né? E do Fry, né? E do Fry. Se Louis Vuitton está vendendo pra caramba, significa que do Fry deve estar vendendo pra caramba também. Então, eu acho que... Até só antes de você completar, João, o Gabriel tinha até mandado aqui uma pergunta já no chat. Chegou a hora de comprar ETFs da Europa e Japão? Acho que vai mais ou menos nessa linha da... O meu ponto é que o Japão, né? Ele tá falando Japão porque eu também, mudando um pouco de assunto... Também teve uma outra pergunta aqui disso, do Buffett. Exatamente, né? O Buffett foi lá e comprou mais um monte de empresas, mais um stock. Ele aumentou a posição dele lá nas trading companies, né, japonesas. Que são empresas, são holdings, né? Com vários negócios dentro, enfim. Vamos lá. A Berkshire ainda consegue um benefício lá que nós, meros mortais, não conseguimos, que é se alavancar em ien a juro zero. Né? Lembra, a gente tem nossa aposta em ien dentro do Money Rider Hedge Fund, que é o quê? Se o governo japonês
tirar o Yield Control Curve, né, com o controle da curva, o título de 10 anos japonês muito provavelmente vai ganhar uma atração, a moeda japonesa vai ganhar um pouco mais de força e nesse momento o Buffett consegue tomar emprestado a juros zero no Japão. Ele toma juros zero e compra as Ações, né? as ações dessas empresas. Essas empresas têm um dividend yield na casa de 5%. Ele está meio que arbitrando esse mercado, por isso que para ele é muito positivo. Nós não conseguimos tomar a juros zero lá no Japão, mas a gente pode comprar o ien. A nossa aposta está aqui. Eu não acho que comprar essas empresas seria tão positivo para a gente, até porque, se eu não me engano, a tributação também de dividendo de ação japonesa é uma tributação bem pesada. Tá? Então, também, eu acho que... Só estar escrito em japonês já é complicado. Né? Já começa a dificultar a nossa vida, é verdade. Mas não, só brincando. Vamos via Berkshire, né? Berkshire e ien. Pronto. E eu estava até lendo a respeito dessa coisa do Japão. E quando você olha os principais bancos centrais do mundo, todos já aumentaram os juros, né? Tipo, Estados Unidos, Europa, Suíça, até Banco Central que a gente normalmente não fala assim, mas Noruega, Suécia, todo mundo já resolveu aumentar os juros por causa da inflação. No Japão, você ainda tem uma inflação menor do que essas outras economias, mas vamos lembrar, o Japão está historicamente com problema de inflação baixa há muito tempo. É verdade. E eles querem tentar, tipo, deixar a inflação... Eles estão querendo que a inflação continue, porque eles tiveram problema de deflação lá atrás. Só que quando você vê, por exemplo, os aumentos dos salários dos funcionários, está no maior nível em 20 anos. Então, assim, isso tende a deixar essa inflação um pouco mais duradoura na economia japonesa. Por isso que muitos analistas falam que esse controle da curva de juros vai ter que ser revisto, né? Você teve essa mudança agora de presidente de Banco Central e é um momento ideal para você fazer uma mudança de paradigma, porque o Yield Curve Control veio lá com outro presidente do Banco Central. 2016. Aí vai vir um outro presidente que pode falar, olha, beleza, a gente fez a política até então, mas eu acho que agora a gente tem que mudar. E isso fortaleceria o ien, né? Se você tiver aumento de juros lá, todo aquele carry trade que o pessoal faz de ien, jogar em outras moedas, talvez faça recursos voltar para o ien. E se você tiver um ien fortalecido, talvez as exportadoras japonesas não se fortaleçam, né? Então por isso a gente quer ir pela moeda e não pelas ações. Então fica essa dificuldade aí por causa dessa questão do Banco Central deles lá. Continuamos com a nossa aposta em ações japonesas via Berkshire. Tá? Exato. Estou satisfeito com essa visão. E aí, pessoal, assim, sobre essa questão de ter ou não ter Europa, a gente já se debateu aqui bastante. Mas eu acho que tem um ponto-chave que aí também nos remete um pouco à questão lá de 2008, pressupor que os bancos centrais resolveram todos os problemas com uma simples injeção de dinheiro em alguns bancos médios, me parece algo assim muito, vamos dizer... Inocente. Naive, me parece demais, assim, é que eu tô falando pra caramba, assim, é demais o mesmo cenário de 2008. É idêntico. A hora que o Bear Stearns quebra em março de 2008, as expectativas, todos os agentes estavam extremamente animados com China. Se vocês lembrarem, o Brasil fez pico em maio de 2008. Os problemas bancários nos Estados Unidos só estavam se avolumando, mas, de certa forma, ali o Fed, com o arranjo do JP Morgan, ele conseguiu estancar a sangria, ele não deixou aquilo se deteriorar, e a Bolsa Americana fez pico, ainda em 2008. Quer dizer, pico local, exatamente como agora, né? 2007 já tinha sido um ano mais difícil para o S&P, 2008, depois desse evento do Bear Stearns, a Bolsa Americana subiu 8%, e depois ela começou a cair. Parece algo, assim, a similaridade com o momento atual é gigantesco. Os problemas bancários não se encerraram. O que eu quero dizer mas o Fed lançou lá como que era? BTRP, enfim, Bank Term Low Program. Isso, BTLR, é isso aí. Bom, enfim, o programa. Eu lembro uma sigla, marcado aqui. Mas eu lembro uma sigla tem um... Tem um F, Funding, não sei das quantas. É isso aí. Eu marquei essa sigla aqui que eu estava lendo ontem, BTFP, Bank Term Funding Program, que enfim, ele vai financiar quem tem título público marcado a mercado no seu balanço, ele vai financiar e pegando esses títulos como colateral, né? É um quantitative easing versão 3.0. Mas isso não significa que o playbook
dos bancos vai ser diferente de 2008. Como que foi o playbook de 2008? Vamos lá. Começaram os primeiros estouros das hipotecas. Pum, 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 pum. Teve o Northern Rock lá no Reino Unido, em 2007. Tiveram os fundos da Bear Stearns em 2007 que quebraram, não sei o quê. 2008 explode o Bear Stearns de vez. JP Morgan vai lá e pum, assume. O Fed já está super atento com o que está acontecendo, etc. A curva de juros estava subindo. O Bernanke vai lá e fala, opa, para. Vamos cair o juro. O Bernanke vai lá e pumba, da primeira queda de juro. Olha o que o Paulo vai fazer em maio. Primeira queda de juro. E aí, o que acontece? A hora que vem a queda de juro, nesse meio do caminho, o que está acontecendo ali no meio do caminho é, os bancos, eles, primeiro, estão levantando ativos, vendendo tudo que eles têm na sua carteira para levantar caixa, porque eles temem uma corrida bancária. O que está acontecendo hoje? Todo mundo vendeu ativos, levantando caixa, temendo uma corrida bancária. Rola uma leve corrida bancária depois do episódio Bear Stearns. Rolou se você olhar o volume de depósitos nessas últimas semanas, se reduziu abruptamente, muito saque, pessoal tirando dinheiro de banco e colocando em mutual fund, porque mutual fund está comprando título do tesouro, corrida bancária rolando, exatamente a mesma coisa, exatamente o mesmo problema. Nesse primeiro momento, o crédito, não se mexeu nas primeiras semanas, estava todo mundo operando e tal. O que aconteceu agora? Os bancos levantaram a régua. Os bancos começaram a pagar mais pelos seus depósitos, comprimindo margem. E agora eles começaram a vender o resto dos ativos. A retração da concessão de crédito começou. Quando você começa a fazer essa retração de concessão de crédito, e aí é o mesmo ciclo de 2008, e o que levou o Lehman Brothers a quebrar, ele não conseguia repassar aqueles MBS, não conseguia refinanciar aquela brincadeira toda, você começa a enxugar a economia. E aí a espiral é muito rápida, porque simplesmente você não tem óleo na engrenagem. Então, esse é o cenário, esse cenário que a gente está vendo hoje é um cenário que guarda similaridades com 2008. Mas vai acontecer igual, vai explodir? Não sei. Vai ter um Black Swan? Sei lá, né? É Black Swan? Sinceramente não dá para saber, né? Então, assim, mas a tendência é que o lucro das empresas, o lucro das companhias, dos negócios, do pequeno empreendedor se reduzam ao longo de 2023. Mas como que salva? Não salva. É o ciclo. O ciclo, da forma como ele é construído, ele é feito para você enxugar a economia, para você trazer a economia para vamos dizer, para uma outra dinâmica que seja deflacionária. Então, a estratégia do Fed, no fundo, ele não quer quebrar a economia, entre aspas, mas ele quer, ele precisa. É o que ele está tentando fazer. Então, não tem soft landing.